Olá, você que nos assiste através do canal 20 da NET TV a cabo, estamos iniciando mais um programa Animais em Ação, segunda temporada. Roda a vinheta. Muito bem, hoje nós vamos até a Clínica Animal Center aqui do Dr. Wilson para abordarmos um tema sobre parvovirose. Você sabe o que é isso? Então, vamos à matéria. É isso aí, JC. Hoje estamos aqui na Clínica Animal Center do Dr. Wilson Canassa para abordar o assunto parvovirose. Dr. Wilson, o que é a parvovirose? Então, Zeta, essa é uma ótima pergunta, ainda mais na época do ano que nós estamos passando aí, né, que a incidência é maior desse probleminha. A parvovirose, ela é um vírus, né, ela é exclusivo dos canídeos, né, os cães em geral, e ela é uma doença altamente contagiosa. Então, assim, o animal, se ele não tiver devidamente protegido, ele pode adquirir esse probleminha, tá? Então, é uma doença que a mortalidade dela ainda é muito alta no nosso país, né, infelizmente, nós temos esse probleminha. A contaminação dela é muito simples se não tiver uma higiene muito boa no local, esses animais não estiverem devidamente vacinados, mas basicamente é uma doença causada por um vírus específico, né? E como se pega a parvovirose? Então, a parvo ela acaba sendo transmitida, né, de animal para animal através dos animais contaminados, propriamente ditos, a contaminação direta, e através de resíduos deixados no local, no ambiente, as próprias fezes, em potes contaminados, na caminha contaminada, que se trata de um vírus, né, então a forma de contaminação é muito agressiva. Por isso que é importante você ter esse ambiente muito bem higienizado, esse ambiente muito bem limpo, para você tentar, de certa maneira, estar eliminando esse vírus do local, né? E detalhe, existe uma grande dificuldade também de eliminar esse vírus do local, né? Por isso que a higiene é fundamental. E o que ela provoca, o que ela causa no cachorro? Então, ela é uma doença que ela ataca a parte gastroentérica, né? Ela ataca a parte de estômago, intestino, então assim, muitas vezes ela vem associada com vômito intenso, diarreia sanguinolenta com cheiro fétido, né? Esse animal ele pode ter hipertermia ou hipotermia, que é a febre alta ou baixar demais essa temperatura. Então esse animalzinho ele fica prostrado, ele fica apático, né? Pode desidratar. Então assim, é importante você estar procurando um recurso quanto antes para estar, né? Quanto mais rápido for procurar um recurso, mais cedo procurar um profissional, mais rápido é a chance de você estar melhorando a situação do animal. E tem cura? E como é que se trata essa parvovirose? Então, assim, a mortalidade dela ainda é muito alta, tá? Mas assim que o proprietário percebe a doença, ele tem que procurar o veterinário o quanto antes, tá? Porque a gente vai ter que internar esse animal e tratar as afecções secundárias, né? Tratar a diarreia, tratar o vômito, até passar o período de incubação viral. Então, durante esse período, esse animal precisa estar internado, mas infelizmente, mesmo assim, a taxa de mortalidade é muito alta. Então, quanto mais rápido o proprietário perceber o problema e procurar o veterinário, as chances são melhores. E como que se observa ou como se sabe, enfim, como se pode evitar essa doença? Então, a forma mais garantida de evitar a doença é a vacinação, né? Só que existe o grande problema, o fator desses animais de rua, né? Os maiores transmissores desse problema são os animais de rua, que não têm contato com vacina, então eles estão por tudo, eles vão no portão das casas, eles cheiram todo quanto é ambiente, eles defecam nas praças, e a gente sai para passear com o cãozinho, e muitas vezes esse cãozinho está desprotegido, ou é um animal muito jovem, que não tem o protocolo completo de vacinação. Aí ele acaba adquirindo esse problema, né, essa virose, né? Então é importante frisar que filhote só deve sair de casa após todo o protocolo vacinal completo, que se resume em 3 doses, e alguns animais 4 doses de vacinas polivalentes, que a gente recomenda, né? E, lógico, tentar, de certa maneira,
de alguma maneira agregar em projetos sociais para a gente tentar vacinar esses animais de rua, a gente procurar um recurso para a gente conseguir também uma conscientização da população, porque só assim a gente vai eliminar esse vírus do nosso meio, da nossa cidade, é a vacinação. Se esses cães de ruas continuarem aí ainda com esse volume alto que tem, infelizmente vai ser difícil controlar essa doença. Mas basicamente vacinar, eu acho que a forma mais correta é a vacinação. Então, Dr. Wilson, uma curiosidade, qual é a data específica ou a época, né, que ocorre esse tipo de doença nos animais? Então, Zeta, a incidência maior dessa doença é em filhotes, mas pode acontecer em qualquer idade, tá? No animal mais velho ele também está sujeito, se ele não tiver proteção, não tiver a vacinação, ele pode também estar adquirindo o problema, tá? Então, filhotes em geral, mas... Tá, mas outra curiosidade, qual é a época que tem mais surto desse tipo de doença, dessa parvovirose? Existe uma data específica ou o cachorro está sujeito a qualquer data do ano a pegar essa doença? Uhum. A gente em clínica aqui a gente pega ela o ano todo, mas lógico, na época mais quente do ano é muito maior. Né? Essa época agora, o índice de internação por parvovirose está gigante. Até nós procuramos abordar esse tema hoje porque o atendimento na nossa clínica aqui está muito intenso dessa doença. A coisa está preocupante realmente, Zeta. E as pessoas estão procurando bastante a sua clínica para o seu petzinho ser diagnosticado, não virar um óbito? A procura é constante. Essa semana foram 12 casos que nós pegamos na empresa, foi encaminhado para o setor de internação, então já foram tomadas as devidas providências. É uma pena que muitos proprietários deixam para procurar a gente quando a coisa já está bem séria, e aí as chances do animal são menores. Né? Então, assim, o animal entristeceu, mudou o comportamento, porque ninguém melhor que o proprietário para conhecer o seu cão. Então o cão brinca todo dia com a bolinha. Aquele dia ele não quis brincar, fez um cocô mais molinho. Gente, procure o veterinário, é extremamente importante qualquer mudança no comportamento desse animal. Ele é um animal que sempre fez o cocô durinho, de repente amoleceu o cocô e não quis comer, procure o veterinário, pode estar com alguma coisa incubada aí, alguma coisa bem mais séria. E com relação a esse tipo de doença, né, que contrai nesses animais, o sintoma, onde o dono possa perceber, por exemplo, que ele está adquirindo essa parvovirose, ele dá algum tipo de sinal, ele para de comer, de beber água, qual é o comportamento do animal quando ele está contraindo essa parvovirose? Então, geralmente o animal fica triste, ele fica aborrecido e ele para de comer. A primeira coisa é parar de comer. Parou de comer... Na sequência, geralmente, isso não é uma regra, pode vir de formas alternadas, mas geralmente é assim. Vem aquele cocô amolece, ele começa uma diarreia, passa por uma diarreia mais aguada, esse animal continua não comendo, na sequência vem vômito, porque geralmente o proprietário força uma alimentação, estimula com alguma coisinha, e aí começa a vir vômito, e essa diarreia pode evoluir para uma diarreia sanguinolenta e fétida, com um cheiro horrível, um cheiro bem forte. Mudando um pouco do assunto aqui da parvovirose, eu vou entrar num tema de um projeto chamado castração social. Dr. Wilson, a castração social é sabido que trata-se de um projeto, de um programa, né, que foi bem feito, foi bem elaborado para que a clínica, a sua específica Animal Center, pudesse então executar essas castrações. É sabido também que a castração social ele tem exigências, né? Porque a gente atendeu a resolução 392 para poder então ingressar nesse trabalho de castração mais barata. Como o senhor vê esse trabalho da castração social, né, dentro hoje de toda uma discussão que existe no município com relação ao controle da população animal de cães e gatos? Então, eu como empresário, eu já via essa questão como uma questão de urgência na cidade, né? Então, quando me procuraram para fazer essa parceria, eu primeiro quis saber como isso iria funcionar, o que eu teria que procurar e fazer e me adequar para não ter problema com nenhum tipo de colega, porque a gente sabe que existe um valor específico para esse tipo de projeto, que a gente é obrigado a seguir, porque o nome já diz que isso é uma castração social, né? O objetivo não visa lucro, e sim a gente ter uma melhoria na situação desses nossos amigos de rua aí, em geral, e as populações mais carentes, né? E a gente
a gente vê isso de uma maneira prazerosa e a gente vê isso com um certo cuidado. Então a gente tomou todos os cuidados possíveis, foi elaborado um baita de um projeto que foi para Florianópolis, né, que foi para o Conselho Federal de Medicina Veterinária, onde a gente teve uma autorização para poder se engajar esse projeto. Então isso foi uma coisa muito bem feita, muito bem. A clínica passou por adaptações, vistorias do pessoal do conselho, então assim, não foi nenhum amadorismo que surgiu essa ideia. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, que não é porque é um bicho de rua, Zeta, que você tem que fazer em qualquer lugar e de qualquer jeito. Então você tem que ter toda a estrutura clínica apta para um particular ou para um animalzinho de rua. Então foi esses os cuidados que a gente teve, né? E graças a Deus está sendo um sucesso, está sendo muito prazeroso tá participando desse projeto, né? Eu como empresário e como veterinário estou extremamente satisfeito, assim. Muito feliz. E voltando ainda ao assunto da castração social, tá? Que o projeto, o programa e o projeto da castração social, ela tem uma necessidade de passar pelo crivo do Conselho Federal de Medicina Veterinária e do Conselho Regional do Estado de Santa Catarina, certo? Eu particularmente, eu fiz o projeto através da ONG, porque a resolução 392 exige isso aí, que seja uma ONG conveniada com uma clínica que esteja dentro dos padrões também de segurança e do bem-estar animal, né? E dentro da resolução do 392, uma das exigências que eu achei muito interessante, Wilson, é a questão da ONG já ter tá participando ou elaborando algum tipo de projeto voltado para o bem-estar animal, né? E a ONG APACRE, a qual eu sou presidente, a gente já faz esse trabalho há 16 anos, então a gente já tem um trabalho todo efetuado, né? Mas até então a gente não tinha esse interesse de entrar num programa desse, mas devido à necessidade e à carência, né, também das pessoas, então a Zeta Machado, né, através da minha ONG, procurei por você e a gente fez alguns acertos para poder receber esse certificado, essa aprovação do Conselho. O senhor saberia me responder se existe uma outra clínica que que tenha feito esse projeto, que tenha essa liberação do Conselho? Então, segundo informações deles lá, do pessoal do Conselho, nós somos os únicos do Estado, se eu não estou falando nenhuma besteira aqui, a ter essa aprovação inicial aí para estar fazendo esse tipo de projeto. É como eu frisei antes, a coisa foi muito bem feita, você colocou um projeto lá dentro juntamente com a nossa empresa, foi maravilhoso, a coisa ficou muito bem clara, né? Ficou muito bem... Por isso que está saindo do papel, por isso que a coisa aconteceu. Porque antigamente muitas pessoas me procuravam, vamos fazer, vamos acontecer, mas é muito amadorismo, muita boa vontade, isso existia, lógico, mas as coisas não saíam, as coisas não evoluíam. Quando juntou duas pessoas sérias, né, a coisa aconteceu, né, Zeta? A minha ONG, a APACRE, ela não é uma ONG que a gente não recolhe animais, a gente não faz feirinha, pelo contrário, o nosso principal objetivo, Wilson, é cortar o mal pela raiz, é evitar com que o cachorro venha à rua sofrer, né, ou que ele sofra qualquer tipo de atrocidade. Mas também, doutor Wilson, eu quero lembrar ao senhor e também as pessoas que estão nos assistindo, que eu escolhi a clínica do Dr. Wilson Canassa exatamente por estar dentro dos padrões do bem-estar animal e das exigências do Conselho Federal. Porque a exigência, as restrições são ríspidas. É complicado. Então, quer dizer, a clínica que não estiver atendendo a resolução 392, eu acho que deveriam se informar, principalmente as pessoas que estão procurando, né, não só na castração social, mas para outros tipos de cirurgias, né, que o animal venha a precisar ser internado nessa clínica. Porque, veja bem, eu lembro que na época, quando eu estava elaborando o projeto, voltou 3 vezes, o projeto voltou, para que a sua clínica pudesse adequar. Eu fiquei assustada. Eu assim, meu Deus do céu, porque foi a primeira ONG, né, que entrou dentro do programa da castração social e para atender a 392. E o senhor lembra que eu voltava e voltava. Mas, enfim, outra coisa que tem que ficar claro, doutor Wilson,
é que não são todas as pessoas que podem também usar o programa, porque o programa, a 392, ela exige com que as pessoas ganhem até 3 salários mínimos, ou aquela pessoa que comprovadamente que ganha mais de 3 salários mínimos, mas que pelo menos fez uma boa ação, foi lá, retirou o cachorro ou gato da rua, né? Então ela pode então usufruir dessa castração social. O senhor tem observado que as pessoas estão procurando, né? Eu estou encaminhando para você aquelas fichas assinadas e essas castrações que o senhor tem feito, o senhor tem tido um retorno satisfatório com relação pós-cirurgia, elas estão levando para casa, está tendo reclamação, está acontecendo alguma coisa, porque tem que ter uma certa cautela. Né? Porque se, por exemplo, às vezes o pessoal pergunta assim, pô, mas é uma castração tão barata, mas será que vai ser bem feita? Como é que o senhor explica isso? É o que eu acabei de dizer, a gente não visa realmente lucro nenhum, a gente usa um material de ótima qualidade, a gente não faz um serviço mais ou menos, a gente faz um serviço tão bom quanto num particular. As pessoas que estão utilizando realmente são monitoradas e é feita essa filtragem maravilhosa por você lá, onde realmente quem está procurando é quem precisa realmente essa baixa renda mesmo. Então a gente tem um sistema de passar para o cliente o WhatsApp, o telefone, então qualquer problema que ele tiver, se ele achar que o ponto não está legal, então a gente dá todo esse respaldo técnico. Nós somos em 4 colegas veterinários, então a minha equipe é muito boa, então a gente consegue, mas tô contente porque assim, eu não tive problema ainda, a resposta é positiva. Eu ganhei um abraço essa semana de uma cliente aqui na loja pelo projeto. Eu falei, olha, então vai lá dar um abraço na Zeta também, porque a coisa foi mútua. E eu tô super feliz, assim. Eu não achava que ia ser tão prazeroso quanto está sendo, honestamente não. Muito bem, doutor Wilson Canassa. Então, esse assunto da castração social a gente vai abordar daqui para frente com outros programas. E já deixo um aviso aqui, um recado para as pessoas que têm interesse, né, de entrar no programa de castração social e identificação, que venha também aqui na clínica, aqui no PET, aqui no Angelone, né, doutor Wilson? Não sem problema nenhum, que a gente se entende. Procure, se não encontrar a Zeta Machado, se a Zeta Machado não atender o telefone, venham sim, venham aqui na clínica, venham aqui no PET, né, preencha o cadastro aqui, que eu vou deixar alguns aqui e fica tudo bem. E as suas considerações finais, doutor? Bom, primeiramente agradecer mais uma vez, poder estar passando as dicas e batendo esse papo maravilhoso aí. Pessoal que tiver dúvida, o pessoal que tiver alguma pergunta, não sobre os temas que foram abordados hoje, mas considerações em geral sobre a parte veterinária, sobre a saúde do seu cãozinho, do seu gato, eu vou deixar meu WhatsApp aqui, o 8412-2131. Tá na telinha aí, quem quiser pode mandar uma mensagem, eu vou responder assim que possível e futuramente aí a gente estará novamente na telinha aí passando mais dicas pets. Um grande abraço a todos. Eu quero deixar aqui as minhas considerações, né? Estou fazendo hoje, ocupando a vaga do JC. Em nome dele eu agradeço as pessoas, agradeço ao Dr. Wilson pelas informações. E, minha gente, o programa está uma maravilha e nós vamos daqui para frente abordar muita coisa bacana voltada para o mundo animal. É isso aí. Interessante, né? E também quero agradecer aí a Zeta Machado, que está fazendo essa matéria aí com o Dr. Wilson, explicando para vocês sobre a parvovirose, para você que tem alguma dúvida com o seu pet. E também nós estamos abordando um pouquinho do tema da castração social. Esse projeto aí você, nos próximos programas, você vai entender melhor, né, junto aí com o Dr. Wilson aqui da Clínica Animal Center, e com a Zeta Machado, ela que é a presidente aí da PACRE, né, que os dois aí desenvolveram esse projeto legal aí para nossa sociedade aqui em Criciúma, ok? E agora nós vamos àquela esperada dica pet aí para você também tirar as suas dúvidas, tá ok? Vai aí, Dr. Wilson. Você sabia que o seu pet pode estar com verme nesse momento? Não saia daí. Esse é o nosso Dica Pet de hoje. E estamos de volta. Dr. Wilson, como assim o pet pode estar com vermes nesse momento?
Você sabia que o seu pet pode estar com verme neste atual momento? Pois é, Jota. Mesmo os animais mais bem cuidados, né, aqueles menos expostos a esse perigo, o animal pode estar se contaminando através do ar, da água, dos alimentos e até mesmo dos inocentes passeios pelas ruas, praças, praias, né? Então, assim, em especial, os filhotes, né, que estão expostos à contaminação de vermes, muito mais fácil do que os cães adultos, né? Porque filhote ele pode até estar se contaminando através da mãezinha dele, através do leite materno, né? Eles podem adquirir na hora do parto também, como eu já falei, na hora de mamar. Caso a mãe possua organismo no seu corpo, ela tenha que ser de forma tratada adequada para que esses vermezinhos eles não passem para o filhote, para a ninhada toda. Então, assim, é importante evitar essa contaminação, medicando os animais, desverminando da maneira adequada. A gente fala muito em ameaça dupla. O que seria essa ameaça dupla? Os parasitas também podem ser transmitidos para os seres humanos, né? Isso é uma coisa que eu gosto de frisar bastante, principalmente quando nas minhas consultas tem criança envolvida, o pai traz o filho junto aqui na consulta. Então a gente sempre faz um bate-papo, que a gente sempre não é perder, mas assim, é orientar da melhor maneira possível, né, essas pessoas, para que a família esteja protegida, não só o animal, né? Então alguns desses vermes são perigosos, não apenas para os cães, né, podendo ser transmitidos para os donos dos pets, especialmente para crianças que têm o contato direto com seus bichinhos de estimação. E são chamadas de zoonoses, né? Tudo que se transmite para o ser humano, essas doenças que são transmitidas para o ser humano, são chamadas de zoonoses. Então, como sinal de alerta, né, a gente tem que saber identificar quando esses animais estão com essas verminoses, ou qual a hora certa de desverminar esses animais. Então, assim, as maiorias das verminoses elas estão relacionadas com sinais clínicos gastrointestinais. Tá? Então, assim, é nesses órgãos que os parasitas eles se alojam. Então, eles geralmente ficam no intestino, no estômago, eles ficam ali para facilitar a sua reprodução. Então, pessoal, muitas vezes o maior perigo dessas doenças é que o animal tem uma infestação tão grande desses vermes que quando o proprietário procura a gente pretende tratar esses animais, já é tarde. Então, muitas vezes a gente acaba colocando em risco a vida desses animaizinhos por perder tempo. Tá? Então, para que isso não ocorra, então eu vou passar umas dicas para vocês hoje, muito importante, coisas simples que podem ser notadas em casa. É bem fácil de perceber se o animal tem ou não esse vermezinho, tá? Bom, a primeira delas é a perca de peso, tá? Percebeu que esse animal está perdendo peso, está comendo bem e não está engordando, está comendo bem e não está desenvolvendo? Fique de olho, isso pode ser verminose. Fezes moles, né? Um dia, 2 dias, de repente no terceiro dia veio com um pouquinho de sangue, ou fez 2, 3 dias o cocô durinho, no terceiro dia veio um cocô mole, gelatinoso, pode estar relacionado com verminose também. Então, Jota, nem sempre o volume abdominal aumentado quer dizer que o animal está gordo ou está sadio. Muitas vezes esse animal ele pode estar com um excesso muito grande de verme dentro dessa barriga. Então, sugestivo de infestação maciça, que a gente diz. Então, é bom ficar de olho também nesse volume abdominal, muito comum em filhote, tá? Prurido na região perianal, a famosa coceira no bumbum. Muitas vezes em clínica aqui eu atendo os proprietários reclamando que o animal está esfregando o bumbum no chão. Doutor, o que é isso? Olha, isso aí pode ser algum vermezinho que esteja nessa região que esteja causando essa coceira. Então, pode ser um indício de verminose também. É bom desverminar. Caso o proprietário usou vermífugo e isso não diminuiu, isso não passou, lógico, pode ser relacionado com outros problemas, mas o primeiro passo é desverminar. Sempre manter o vermífugo em dia, gente. Isso é muito importante. Vermífugo em dia. Eu, particularmente, os animais que moram dentro de casa, eu costumo indicar a cada 60 dias. Animais de pátio, um pouco mais. Mas fica a dica. Tá? Perda de apetite. A perda de apetite é uma constante. Animal comendo bem, filhotão, daqui a pouco desanimou. Pode ser uma infestação por vermes. É muito fácil de ser percebido pelo proprietário, tá? Então vamos ficar de olho nessa questão da alimentação do animalzinho também. Atraso no crescimento. Aqueles filhotes que o pai tem uma genética boa, a mãe tem uma genética boa, e esses animais já estão com uma idade avançada, mas não estão desenvolvendo. Isso pode estar relacionado com o índice alto de verminose também. Então é bom prestar atenção também nesse detalhezinho. Famosa diarreia, tá? É muito comum esses verminoses causarem lesões nas alças intestinais e eles podem causar diarreia secundária. Então fiquem de olho. Essas diarreias, além dessa diarreia acabar gerando problemas para esse animalzinho, ela pode conter ovos, pode acabar contaminando os outros da ninhada, os outros animais da ninhada e até mesmo a família. Então é bom ficar de olho nisso aí. Diarreia, seja na idade que for, é momento certo de procurar o médico veterinário. Animal com diarreia, procure um profissional habilitado.
Uma outra dicasinha, Jota, é a questão do vômito, tá? Em casos mais extremos, quando tem lesões gastrointestinais mais sérias, causadas por esses vermezinhos, os animais costumam vomitar também. Vômito é um outro detalhe muito importante, pessoal. Vomitou um dia, não melhorou, parou de comer, procure o profissional, procure o médico veterinário, tá? Existem várias doenças que estão relacionadas com vômito, mas a parte de verminose também está, tá? Então, Jota, um outro detalhezinho importante é a questão da anemia, tá? A anemia é uma constante em animais que estão com índice muito grande de verminose, tá? A anemia ela causa uma palidez na mucosa, né? Na mucosa oral. Então, aquele animalzinho que está com a mucosa muito branca é um sinalzinho aí indicativo de que pode estar com anemia, tá? Não podemos generalizar, mas é bom ficar de olho. Procure um médico veterinário aí para te estar tirando essa dúvida, se o animal está com o vermífugo atrasado ou se tem algum período que não usa o vermífugo, até mesmo o cão adulto. Então, é importante ficar de olho nesse detalhezinho aí. Então, pessoal, espero ter contribuído aí com essas dicas aí, tá? Uma coisa importante a ser dita é a questão da higiene, tá? Higiene é fundamental para quem tem cão, tem gato em si, um petzinho em casa. A maioria dessas verminoses, elas são transmitidas devido à falta de higiene, ou aqueles cocôs que ficam pelo pátio, o proprietário demora a recolher, muito animal num ambiente muito pequeno, canil que é lavado uma vez por semana. Então, assim, esses detalhezinhos são extremamente importantes para que se evite a contaminação para os animais e até mesmo para nós, tá? Então, higiene é fundamental. O tratamento, existem variados tipos de vermífugos no mercado. O médico veterinário profissional da sua confiança será capacitado a te indicar a melhor opção para um determinado problema daquele animal, tá? Então, espero ter contribuído mais uma vez com essas dicas. Um grande abraço e até semana que vem. Muito bem, nós chegamos aí ao final de mais um programa Animais em Ação. Mas você também pode estar mandando aí o seu WhatsApp, mandando a sua sugestão, o seu vídeo também, tirando a sua dúvida. O Dr. Wilson aí deixou também o seu WhatsApp para você mandar aí o seu vídeo e fazer a sua pergunta aí também na Dica Pet, ok? E se você não gravou, tá aí na telinha o WhatsApp do Dr. Wilson e também o nosso aí do programa Animais em Ação. E você também pode estar nos acompanhando nas terças-feiras, 22 horas e 30 minutos, através da tvlitoralsul.com, nas quartas-feiras, às 11h30 da noite, e nas quintas-feiras, 5h30 da tarde. Pode ser? Você acessa ali da tvlitoralsul.com ou no YouTube também, programa Animais em Ação, segunda temporada. Ok? Um abraço, fiquem com Deus e até o próximo programa.